voz, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, você pode sentar. Obrigado aí o pessoal do louvor, né, que conduziu a gente com alguns salmos, né, canções para nos inspirar, e o louvor, ele abre o nosso coração para a gente receber a palavra. Estamos começando hoje uma série de mensagens, salmos, falando ao coração. E são quantos salmos na Bíblia, gente? Vamos ver quem. Quantos? 150. Então você pode ficar meio ano meditando cada dia num salmo, para você conseguir passar por todos eles. E se você ler 2 vezes cada salmo, né, você vai aí completar praticamente o ano todo só meditando neste livro maravilhoso, que é o livro de Salmos. Mas a nossa proposta aqui é falar ao coração, porque o Salmo, ele é um texto da Bíblia, e certamente é o livro mais lido pelas pessoas, certo? Pode ser que tenha gente que nunca tenha lido nada da Bíblia, mas um salmo pelo menos na vida ela leu, não é verdade? Guarda aquele papelzinho no bolso, na carteira, né? Salmo 91, quem não conhece o Salmo 91? Né? Aquele que abriga, né, ou está debaixo da sombra do Altíssimo, né? Salmo 23, que foi citado aqui, quem não conhece? Muitos salmos conhecidos, né? E é gostoso ler os salmos, não é? É bom ler o Salmo, porque de fato, a forma que ele é escrito, toca o nosso coração. Ele é escrito em poesia, ok? E quem gosta de poesia sabe que para você interpretar poesia, você precisa estar atento a algumas questões, né? A poesia usa muito de figuras, né? Figuras de linguagem, né? E a gente precisa então saber entender aquilo que o salmista está falando. Mas quando você lê um salmo, você vê que o salmista coloca o coração dele ali, não é verdade? Ele expressa emoção, ele expressa intensidade, né? Às vezes ele fala dos inimigos, né, diante de Deus, e ele fala: Senhor, né, se levanta contra os meus inimigos, né, julga a minha causa. Ou então quando ele está apaixonado, como o Salmo 18, que eu amo e eu li aqui, ele fala: eu te amo, ó Deus, porque tu és minha força e a minha cidadela, tu és o meu rochedo. Então o Salmo tem muita emoção, e por isso nós queremos falar ao teu coração aí neste mês com esta série. Os salmos também são devocionais, né? Eu estava pensando em ler o Salmo 119 aqui, quando o Cris deu a oportunidade, né? Mas eu achei que o pessoal, talvez, né? Eu ia estar lendo o Salmo ainda. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, e que fala a respeito da lei de Deus. Mas são salmos que nos levam então a uma meditação, a uma reflexão. Existe um apelo pastoral nos salmos. Então é isso que nós queremos compartilhar nesse mês de julho. Começamos ontem, né? Começamos o segundo semestre de 2023. Prazer, segundo semestre, né? Já estamos da metade para frente neste ano de 2023, mas ainda há tempo para crescermos muito e realizarmos muito para o Senhor. Então vamos lá, nós, Éder e eu, tivemos uma difícil tarefa de escolhermos 5 dos 150 salmos, tá? Então a gente vai trabalhar com 5 e você trabalha com os outros 145 aí, né? No restante do ano. Salmo 32, o Leônidas leu esse salmo aqui, naquele momento de adoração. Salmo de número 32, eu vou estar lendo na nova versão transformadora, está sendo projetada aí, você pode, se quiser, acompanhar. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, repete comigo essa expressão, recusei confessar o meu pecado, meu corpo definhou
e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. E aí tem uma palavrinha interlúdio. Isso aqui, na verdade, não é uma palavra que está no Salmo, mas em Bíblias mais antigas a gente encontra uma palavrinha que é selá. E selá significa uma pausa. É um momento para você respirar. O Salmo não pode ser lido assim, rápido. Então aqui ele começou a falar: feliz, como é feliz aquele que tem o seu pecado perdoado. E agora a pausa, daí a gente vai para o verso 5. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm coração íntegro. Carol, está me ouvindo? Vini, volta, agora a gente vai ver um a um, tá? Vai seguindo na sequência. O que eu vou fazer aqui nessa manhã? Nós vamos meditar na palavra, tá? Eu quero, já que o Cris falou sobre um exercício do louvor da adoração, eu quero fazer com vocês aqui um exercício de meditação na palavra, aquilo que eu faço todos os dias, lá na minha varanda, né? Depois de um tempo de oração e louvor, ir para a palavra de Deus e refletir nela, e isso deve ser então também a sua prática. E eu dei como tema a minha mensagem, não é mensagem, é essa devocional, a bênção do perdão. A bênção do perdão. Esse salmo aqui, 32, quando você vai pesquisar um pouquinho nele, você vai ver que este é um salmo que Davi escreve depois que ele é exortado e repreendido por causa do pecado que ele tinha cometido. O pecado do adultério com Batseba e o pecado do homicídio com Urias. Davi, pelo que o texto, a história nos narra, ele ficou um tempo em que ele não quis confessar o seu pecado. Ele não reconheceu, ele não admitiu o seu pecado diante de Deus. E as coisas estavam acontecendo, e a vida estava rolando, e Davi estava com a sua consciência pesada, o seu coração endurecido, dizendo: não quero me arrepender. É por isso que ele começa esse salmo, obviamente, depois que ele foi confrontado e se arrependeu, dizendo: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, porque ele tinha experimentado isso na vida dele. Se você não conhece essa história, lá em casa hoje à tarde, ou durante essa semana, você pode ler 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12, que vai contar o pecado que ele cometeu, e no capítulo 12 vai contar que Deus levanta um profeta chamado Natã, e daí ele chega para Davi e diz assim: vou te contar uma historinha. Natã conta uma historinha para Davi
Davi fica revoltado com aquela história, com o personagem daquela história, porque ele diz de um homem rico que tinha muitas ovelhas e era abastado, e diz de um outro homem que só tinha uma ovelhinha. E daí, quando chegou os convidados do homem rico, o que ele fez? Ele foi lá e pegou a ovelhinha, a única ovelhinha daquele homem humilde, e sacrificou aquela ovelhinha para servir no seu banquete. E Davi ficou cheio de indignação com Natã, cheio da sua própria justiça, né? O pecado faz isso na nossa vida, a gente se sente o juiz de toda a terra, e ele diz, tem que punir esse homem rico, imagina só, pegou a ovelhinha daquele humilde. E daí Natã disse assim, este homem é você. E aquele foi o confronto. Imagina a coragem de Natã, porque Davi era só o rei de Israel. E imagine a cara de Davi, naquele momento onde se descortina aquele pecado que estava, de certa forma, encoberto. Mas aos olhos de Deus nada está encoberto. E Davi então se arrepende, e depois desse arrependimento ele escreve esse Salmo 32, faz sentido? Então, mais sentido agora o Salmo, ele escreve esse 32, e depois o outro Salmo 51, é escrito também em decorrência dessa experiência que ele teve de quebrantamento. E o que a gente observa aqui nesse Salmo, e também no Salmo 51, é que Davi, ele se sente aprisionado por causa do pecado. Ele fala que os ossos deles estavam secos, ou seja, a falta de perdão, ela compromete a tua alma, ela adoece a tua alma, mas ela adoece o teu corpo também. Esses dias conversando com uma pessoa, a respeito da demanda enorme aos consultórios psiquiátricos e às clínicas de terapia. Por que as pessoas estão tão doentes? Doentes na alma e doentes no físico. Quantas pessoas hoje em busca de um diagnóstico, a pessoa é virada de cabeça para baixo com inúmeros exames, e os médicos não conseguem chegar a uma conclusão do que aquela pessoa tem. Talvez esse salmo nos ensine alguma coisa. Quantas vezes a gente se sente adoecido na alma e com os ossos ressecando. E aqui está o momento de sondar o coração. O salmo começa com duas expressões aqui, verso 1 e verso 2. Como é feliz, ou então numa outra tradução, bem-aventurado. Feliz, alegre, realizado, pleno. E ele vai dizer, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Davi valorizou aqui o perdão do seu pecado, porque ele sabia muito bem qual era a sua condição, enquanto ele calou o pecado na sua vida, enquanto ele estava com aquele peso esmagador de culpa sobre ele. Ou então será que a gente peca e não sente culpa? Alguém aqui não sente culpa quando transgride alguma coisa, quando fere a sua consciência? Atire a primeira pedra. Né? A culpa ela sempre é esmagadora, ela destrói, e a gente vai querendo argumentar com a nossa mente e dar as nossas razões, mas isso não tem solução. A única solução para isso é a confissão. Pecado é algo nocivo, é uma doença mortal que toma espírito, alma e corpo. Mas agora, perdoado, Davi diz, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto no sentido de retirado, limpo. Eu peguei a tradução aqui, a mensagem, que é uma tradução um pouco mais contemporânea. Ele diz assim, como é feliz você que ganhou um novo começo, e cuja ficha está limpa. Isso aqui é uma expressão bem atual, né?
Você que está de ficha limpa, não tem culpa, não deve nada para ninguém, muito menos para Deus. Tenha uma consciência tranquila. Daí verso 2, ele diz: sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. A mensagem diz assim: o Eterno não tem nada contra você, e você não está escondendo nada dele. Gente, a felicidade está em você viver esta vida plena com o Senhor, né? A tua vida é um livro aberto, você não tem o que esconder de ninguém, e muito menos de Deus. Se você esconde coisas das pessoas, é porque você pensa que você também está escondendo de Deus. Agora, se você tem a liberdade de ir para Deus e a tua vida, rasgar, né, o teu peito e dizer: Deus, ó, o Senhor me conhece, eu não preciso esconder absolutamente nada de ti. Se você faz isso, você não vai ter por que esconder as coisas das pessoas. Porque diante do Rei de toda a terra, você tem uma consciência limpa, e ele usa essa expressão aqui, cuja consciência é sempre sincera. Você tem uma coisa que atormenta o ser humano, é a tal da consciência, né? E às vezes a gente fica tão indignado, né, com as pessoas que praticam o mal. E eu digo, ela tem um algoz dentro dela, pode deixar, fique tranquilo, parece que não, mas ela tem. E o algoz dela é a consciência. Sabe o que é aquela consciência martelando dia e noite? Assim estava Davi. A vida dele seguiu, mas o adultério estava na sua mente. O ter desejado aquela mulher, o ter tramado a morte do seu marido, o ter tentado fazer com que o marido se deitasse com ela para ele tentar descobrir uma desculpa. Naquela época não tinha DNA, né? Pensa, foi uma sucessão de pecado atrás do outro. E daí talvez a gente pode dizer e falar: pô, esse cara não deveria ter perdão de Deus, né? Mas Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. A questão não é o pecado que a gente comete, a questão é o arrependimento que a gente tem diante desse pecado. O problema não é o pecado, o problema está na confissão. Porque quando eu confesso, o Senhor não leva em conta. E a minha consciência fica tranquila. Não tem nada que pague uma consciência tranquila diante de Deus. A confissão e o perdão geram essa consciência em paz. E como é maravilhoso você colocar o seu rosto no travesseiro e saber que a tua vida está em dia, a tua ficha está limpa, porque Deus te perdoou de todos os teus pecados. Verso 3 ele diz: enquanto me recusei a confessar meu pecado. Eu escolhi a tradução, certo? Eu li várias traduções desse salmo, eu escolhi essa, porque ele tem algumas palavras interessantes aqui. Olha o que ele diz: enquanto eu me recusei. Não é assim, tipo, não tive tempo, não tinha consciência, é verdade, eu adulterei, é mesmo, eu pedi para Joabe colocar Urias na frente do exército para ele morrer. Eu me recusei, eu mantive o meu pecado, o coração endureceu. E olha o que diz, não é só a alma e o espírito que estão definhando, mas é o próprio corpo. Ele diz: eu gemia o dia inteiro. Eu gemia o dia inteiro por causa daquele pecado. Mas Davi declara, ele não tem vergonha como rei de Israel de dizer: eu recusei confessar o meu pecado. Talvez a gente precise dessa coragem diante de Deus, daqueles pecados que têm raízes profundas na nossa vida, e a gente não quer se liberar deles, a gente não quer confessá-los. Talvez precisamos chegar para Deus e falar: eu me recusei. E o que é isso? Se recusar em confessar, é manter o coração endurecido, é rejeitar o convencimento do Espírito Santo e do teu próprio espírito. E o que é isso? É rebeldia. E rebelar-se contra Deus deve dar problema, imagino.
E o verso 4 ele continua: dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. E por isso aqui a pausa, para a gente pensar. Ele fala da alegria de ter recebido o perdão, mas ele fala o quanto ele sofreu antes de ter esse perdão de Deus. Antes de conseguir se humilhar e reconhecer que ele precisava do perdão de Deus. A pressão sobre a vida dele nunca cessava. Tem pessoas que são atormentadas na sua consciência, e às vezes por pecados lá do passado. Coisas do passado que ainda atormentam, como um fantasma, e é isso que acontece. O pecado ele vai corroendo, e obviamente a primeira coisa que o pecado faz é cortar a nossa conexão com Deus, né? Há um salmo que Davi escreve: se eu contemplasse o pecado no meu coração, Deus não ia me ouvir. Antes de eu falar com Deus, eu preciso buscar o perdão dos meus pecados. Eu preciso ser lavado pelo sangue de Jesus, senão eu não posso entrar. Não há acesso à presença de Deus se a minha vida está no pecado. Daí no verso 5, depois da pausa, ele diz: finalmente. E esse finalmente nos dá a entender que algum tempo passou, né? Algum sofrimento ele colheu, alguma luta ele enfrentou, com a sua mente, com a sua consciência, né? Sabe aquela coisa da rebeldia, se afasta de todo mundo, começa a reagir contra tudo e todos, mas finalmente, quando Deus levanta Natã para colocar o dedo no nariz do rei, finalmente, quando Deus usa da sua misericórdia, porque Paulo vai dizer em Romanos, que a misericórdia e a bondade de Deus que me levam ao arrependimento, e não a minha capacidade de ser o bonzinho, é a bondade de Deus que me leva para o arrependimento. Repreensão é um ato de amor e da misericórdia de Deus. Então por isso que lá em Hebreus, o autor fala: quando você for repreendido pelo Senhor, não fica aí reclamando não, porque Deus disciplina o filho que Ele ama. Disciplina é sinônimo de amor. E Deus levanta o próprio Espírito dEle para nos convencer do nosso pecado. Ele colocou em nós uma consciência para nos convencer do nosso pecado. Mas se essas coisas não estão resolvendo, Deus coloca alguém para te repreender. E enquanto você vai apagando ou fechando o teu ouvido para essas vozes, a tua consciência ela vai cauterizando. E você vai se acostumando com essa vida de peso, de opressão e de pecado. Mas ele diz: finalmente eu confessei. Eu imagino Deus cercando Davi de todos os lados, e é assim que Ele faz conosco. Nós precisamos dizer: finalmente eu confessei o meu pecado, depois de ter guardado tanto ressentimentos, mágoas, feridas. Finalmente eu confessei. No verso seguinte, verso 6, esse verso é interessante, olha o que ele diz: portanto, todos que forem fiéis, orem a Ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Está percebendo a advertência de Davi aqui? Cuidado, porque pode não haver tempo quando você quiser se arrepender. E ele se viu nessa condição, como que a vida dele estivesse se tornando cada vez mais embrutecida, e ele acabando virando as costas contra Deus. E ele tem essa consciência, e ele conclama isso para a gente agora, para aqueles que estão ouvindo esses salmos: todos que forem fiéis, orem a Ti enquanto há tempo. E daí eu me lembrei de uma passagem lá de Hebreus, que fala de Esaú. Lembram da história de Esaú? O que Esaú fez? Vendeu a bênção da primogenitura, estava com fome. Que me vale essa bênção do meu pai? Desprezou isso. E daí lá no verso 17 do capítulo 12, olha só o que Hebreus nos fala. Depois você pode ler o contexto também. Como vocês sabem, mais tarde, Esaú, quando ele quis a bênção do pai, quando ele se arrependeu e quis a bênção do pai,
foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Cuidado. Pode ser que não haja tempo para arrependimento. Isso é muito sério. Porque a gente vai meio que brincando com Deus, né? Vamos aí, vamos pecando. Quando acumular uma quantidade de pecado, daí eu vou lá e resolvo as coisas com Deus. Ou então, não, deixa lá, daqui a pouco eu confesso. Davi teve essa consciência, que pudesse ser que não houvesse tempo. Daí vem o verso 7. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cerca de cânticos de vitória. Davi aqui fala sobre a paz e a segurança daquele que tem a sua consciência tranquila diante de Deus, daquele que está com a ficha limpa, daquele para quem Deus olha e fala: que bom, meu filho, você tem se mantido puro, você tem buscado esse sangue justificador de Jesus Cristo, você tem confessado o seu pecado, você tem se arrependido do teu erro. Gente, nós estamos lendo aqui Antigo Testamento, tá? Porque quando a gente vai para o Novo Testamento, daí tem um sangue derramado, daí tem uma palavra lá em João que fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de todo pecado. O Novo Testamento fala disso, desta bênção do perdão. Antigamente Davi teve que levar o animal lá para o templo, apresentar para o sacerdote, ele teve que confessar a sua culpa diante do sacerdote, ele teve que colocar a mão na cabeça do animal, transferindo a sua culpa para aquele animal ia morrer por causa do pecado de Davi. Esse era o rito do Antigo Testamento. E daí aquele animal morria, o sangue era derramado, e então a pessoa era expiada do seu pecado por causa daquele sangue que tinha sido derramado, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não existe remissão, não existe perdão de pecados. Por isso que Jesus teve que morrer. Davi teve que cumprir esse rito. E nós temos que cumprir o rito de irmos lá para o nosso quarto, nos ajoelharmos diante de Deus e confessarmos o nosso pecado. E por isso que ele fala dessa paz e dessa segurança para aquele que confia em Deus. Vocês estão entendendo que agora em Jesus Cristo, e até mesmo naquela condição lá do Antigo Testamento, nós podemos viver com a nossa ficha limpa? Certo? Só fica com ficha suja quem não quer acertar as contas, não quer ser transparente, né? A política fala muito sobre isso, não é verdade? Ficha suja é para gente que não quer ser transparente, que esconde, que coloca as coisas debaixo do tapete. Mas ficha limpa é quem está com a vida em dia, quem está com as coisas em paz. E parece fácil, né? Mas às vezes não é, por causa da nossa rebeldia, porque a confissão tem a ver com humilhação, a confissão tem a ver com você se prostrar, a confissão tem a ver com você falar aquilo que você praticou. A palavra confissão significa isso, dizer a mesma coisa. A gente tem mania de orar assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Daí Deus fala assim: qual? Qual deles? A gente vai no genérico. E antigamente o povo falava: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Meu Deus. Daí a pessoa ficou um ano pecando, e daí faz uma oração tentando, né, limpar aquele monte de tranqueira que está na vida dela, né? Não, a confissão é dizer a mesma coisa. A confissão significa dizer: Senhor, eu menti. E as crianças estão aprendendo isso lá embaixo. Então eu confesso o meu pecado a Deus. Deus me perdoa porque eu menti naquela situação para tal pessoa. Senhor, me perdoa porque eu estou com ódio daquele irmão. Senhor, me perdoa porque eu traí a minha esposa.
Senhor, me perdoa porque eu subornei alguém no meu trabalho para ter um benefício. Confessar o pecado. Daí você pergunta, a gente precisa confessar para Deus porque Ele não sabe? Por que a gente precisa confessar para Deus? Por causa da gente. Porque é difícil, né? A gente fica com a cara meio vermelha quando você tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, me perdoa por esse pecado. A humilhação é um processo difícil na vida do ser humano, mas é o caminho da libertação e da bênção. As crianças estão vindo para participar com a gente da ceia. Continuem conectados aqui comigo. Verso 8. O Senhor diz, eu o guardarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Olha a consciência que Davi vai tendo. Depois que ele perdoa o pecado, ele pode se alegrar em Deus, e agora Deus diz para ele, eu vou guiar você pelo melhor caminho da sua vida. Por que que Deus fala isso para Davi? Porque o pecado é o autogoverno, certo? Pecado é autogoverno. A causa de todos os pecados da nossa vida é porque a gente quer mandar, é ou não é? É ou não é? Pecado é autogoverno. Se esquecer de tudo na mensagem, grava isso. Pecado é o autogoverno. Quando eu peco, quando eu transgrido, eu estou dizendo, pode deixar Deus, eu tomo conta, deixa comigo. Mas agora Davi se alegra e ele ouve Deus dizendo para ele, querido, eu vou te guiar, porque agora você confessou o seu pecado, agora você está dizendo que você precisa de mim, agora você quer ser instruído. E Deus fala, eu vou te dar conselhos, eu vou cuidar de você. Ou seja, quando nós permanecemos com o nosso coração no pecado, Deus não nos conduz, não nos guia, Deus não nos dá conselho, e Deus não cuida da gente. Você está à mercê da tua própria sorte, da tua própria escolha. Verso 9. Não sejam como o cavalo ou a mula, e aqui ele dá um exemplo assim bem, né? Um exemplo bem claro. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. Davi se viu assim, pensa ele como rei de Israel, ele diz assim, eu sou como uma mula, que precisa ser colocado freio sobre mim, porque eu não tenho um coração que se arrepende e confessa para Deus. Aqui nesse verso 9 ele fala da obstinação, ele fala da dureza de coração, da rebeldia. Quem é assim precisa de freio, precisa de rédea. E isso é consequência de pecado. Existe uma narrativa no contexto de primeiro século e do pastoreio e do cuidado de ovelhas, até mesmo nesses dias de Davi, e Davi era um pastor de ovelhas, que quando a ovelha era uma ovelha fujona, era uma ovelha que sempre estava correndo, e o pastor sempre tinha que ir lá salvar a bichinha e livrar ela do meio dos espinhos, porque ficava presa por causa da lã e tudo mais, sabe o que o pastor fazia com a ovelha? Quebra a pata, dá uma quebrada na patinha. E por isso que eles costumavam carregar a ovelha aqui no ombro. O pastor que carregava a ovelha no ombro é porque aquela ovelha estava com a perna quebrada. Por quê? Porque ela tinha se machucado? Não, porque o próprio pastor quebrou a perna dela. Quebrar a perna é colocar um freio, uma rédea. Ah, está sendo obstinada? Não obedece à voz do pastor? Então deixa comigo. Entenderam a mensagem? Entenderam? Às vezes tem coisa que a gente fica achando que é o diabo. Não, é Deus quebrando a tua patinha. Deus quebrando a sua patinha para você ficar perto do rebanho. E Ele faz porque Ele ama. Deus vê isso como uma correção. Aquilo que a gente pensa que é punição e castigo, Deus está dizendo, eu estou te mostrando, eu tenho que colocar uma rédea em você, porque você não atenta, você não obedece, você não busca, você não tem um coração ensinável.
E daí verso 10, o perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Pensa, cada palavra desse salmo aqui dá a impressão que Davi, ele estava se vendo completamente liberto da opressão do pecado que ele estava vivendo, não é? Tudo por causa da confissão. Olha o contraste aqui, o perverso tem muita tristeza, mas aquele que confia em Deus é cercado de amor. E Davi vai terminando esse salmo declarando isso, e no verso 11 ele diz: portanto, se você confia no Senhor, se você tem experimentado essa graça de Deus, se você tem ouvido o conselho e sido guiado pelo Senhor, não tem sido como a mula ou o cavalo que precisa de freio, né? Faz o seguinte: alegre-se no Senhor, exultem, todos vocês que são justos, gritem de alegria, todos vocês que têm o coração íntegro, ou seja, que têm o coração inteiro. Louvem a Deus, você que tem ficha limpa, você que está feliz porque o Senhor te perdoou das suas culpas, você que está com a sua consciência tranquila, se alegra no Senhor, se alegra no Senhor, porque este é o resultado daquele que entende o perdão de Deus. E daí, encerrando, eu me lembrei do último verso do Salmo 139, que é um salmo de Davi também. E é um outro salmo interessante, quando ele fala lá para Deus: mesmo que eu arme a minha cama lá no mais profundo abismo, ou seja, quando eu tento fugir de tudo, fugir de Deus, ficar na minha rebeldia, me recusar à confissão, lá o Senhor está. Davi tinha essa consciência, e no último verso do salmo ele escreve isso: mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduze-me pelo caminho eterno. Vai o anterior, o 23, isso. Examine-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduze-me pelo caminho eterno. Davi aprendeu a viver com o coração quebrantado. Davi aprendeu que existe uma bênção no perdão e no viver debaixo desta graça. E viver debaixo da graça nada mais é do que você acessar este perdão de pecados quando você necessitar. E eu encerro dizendo para você, meu irmão, isto aqui é o depoimento de um rei, de um homem que endureceu o seu coração e que agora está dizendo como é feliz aquele que tem o seu coração perdoado. Um homem que foi encontrado como homem segundo o coração de Deus. Desfrute das bênçãos do perdão. Existem bênçãos tremendas no perdão. A primeira delas é a comunhão com Deus. A segunda delas é a felicidade plena, aquilo que todo mundo busca. O perdão, a confissão dos meus pecados me leva à felicidade plena. A terceira é a consciência tranquila. E a quarta é corpo e alma sadios. Essas são as bênçãos do perdão de Deus. Então não acolha pecado no teu coração. Não se recuse a se dobrar diante de Deus e pedir para que Ele te perdoe do seu pecado, porque foi para isso que Ele morreu. Não resista a Deus e não resista ao Espírito Santo. Humilhe-se, porque a humilhação que Jesus passou por você é muito maior do que aquela que você precisa ter para buscar dele o perdão dos seus pecados. Cuidado, porque pode ser que em algum momento não haja tempo. Mas vamos buscar viver desta forma, viver diante de Deus com o nosso coração em paz. Ficha limpa, não esquece disso. Ficha limpa diante de Deus. O Senhor olhar para a tua vida e saber que você é um ficha limpa. Vamos ficar em pé, porque agora a gente vai participar da ceia. E a ceia tem tudo a ver com isso. Tem a ver com confissão de pecados. E por isso que Paulo fala lá em Coríntios, para a gente examinar o nosso coração diante de Deus. De novo, Paulo está dizendo, examine a sua consciência, na verdade ele fala lá em Coríntios.
Examine a consciência. Como é que está a sua consciência, meu irmão? A sua consciência está íntegra? A sua consciência está plena diante de Deus? Você está em paz? Você se sente uma pessoa perdoada? Você confessou o seu pecado? Existe algo que te atormenta dentro de você? Vai para Deus e busca do Senhor este perdão. Busca do Senhor este sangue que te redime, que te perdoa. A gente diz que pecado confessado é pecado perdoado. Mas fale para o Senhor exatamente qual é o seu pecado. Não tenha vergonha de nomear, o Senhor sabe, mas para você isso é importante. Isso demonstra o seu arrependimento. E eu imagino que Davi, depois do confronto de Natã, ele deve ter tido uma experiência de quebrantamento e de esvaziamento de si mesmo diante de Deus, arrependido, completamente arrependido. E neste arrependimento, ele recebeu a cura, ele recebeu a bênção do perdão. Feche seus olhos. E Paulo adverte também lá para a gente não participar desse momento indevidamente. Ou seja, sonda a sua consciência, veja como você tem andado com o Senhor, como tem sido a sua vida com Deus. Você tem buscado desse benefício do perdão? Você tem vivido debaixo dessa graça? Se o Senhor olhar para o teu coração hoje, o que Ele vai encontrar? Se o Senhor olhar para a sua consciência hoje, o que Ele vai encontrar? Por isso, é necessário que antes da gente participar desse momento, você se examine. E se existe alguma coisa que te acusa, algum pecado que te perturba, e o Espírito Santo traz isso à sua mente, confesse esse pecado. Se você não lembra, peça para Deus. Salmo 139, examina-me, Senhor, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Eu não sei se tem algum pecado. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. E se aquiete diante do Senhor, porque se houver algum caminho mau, esse teu Pai de amor, com a voz doce do Espírito Santo, vai falar para você: meu filho, minha filha, aquela situação, essa prática, esses pensamentos, essas palavras, as suas atitudes com alguém especificamente, o seu ressentimento, o seu orgulho, a sua rebeldia, o Senhor vai falar com você, porque Ele te ama, e Ele quer te trazer para esse lugar do perdão, porque não existe lugar melhor do que esse, onde as nossas culpas são perdoadas. Não existe lugar melhor do que esse, onde você pode lavar as suas vestes, que talvez estejam sujas, lavar as suas vestes com este sangue maravilhoso do Cordeiro. Este é o compromisso do Senhor conosco. Ele firmou uma aliança com seus discípulos naquela noite, e essa aliança custou o corpo e o sangue de Jesus. Nós temos uma aliança com o Cordeiro. O que essa aliança está custando para mim? Eu preciso buscar a vida de santidade. Eu preciso buscar uma vida de ficha limpa diante desse Deus que eu estou servindo. Pai, obrigado, Jesus, por essa manhã e por essa reflexão nesse salmo. Tanta coisa profunda para a gente pensar.
Mas uma única coisa que nós entendemos aqui, Jesus, é que nós queremos a bênção do perdão. Nós não queremos carregar mais, Jesus. Nós não queremos esconder o nosso pecado. Nós não queremos recusar de confessar o nosso pecado diante do Senhor. Deus, nós não queremos acolher a culpa. Nós não queremos ser esmagados, Senhor, por esta culpa, por algo que nós fizemos de errado. Deus, nós estamos diante do Deus que é juiz de toda a terra, daquele que por meio de Jesus Cristo declara a justificação sobre a nossa vida, quando nós confessamos. E por isso nós queremos confessar diante de Deus o nosso pecado e a nossa culpa. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque te ferimos. Perdoa-nos porque ofendemos a tua honra com o nosso pecado. Perdoa-nos, Senhor, porque negamos o nome que carregamos quando queremos governar a nossa própria vida. Perdoa-nos, Jesus, porque quando pecamos, viramos as nossas costas para o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque quando pecamos, a natureza de pecado, essa natureza perniciosa, corrupta e má que existe dentro de nós, está prevalecendo. Perdoa-nos, Senhor. E que nessa manhã, quando participamos desta mesa, a gente possa receber perdão, graça, mas também firmarmos mais uma vez essa aliança com o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Eu quero ser fiel na minha caminhada contigo. Obrigado pela bênção do perdão. E eu quero permanecer assim. Eu quero permanecer debaixo desta bênção. E que nada e ninguém possa me separar do Teu amor. Em nome de Jesus.